Oi, gente. Bom, nós estamos aqui para falar um pouquinho do trabalho da terceira semana de Sociedade e Cultura, que não tá difícil, tá muito difícil, tá difícil pra dedéu, tá? Pegaram pesado aí com a gente. E se você tá aqui, faltando 2 dias para entrega, você ainda tá aqui, né? Hoje aqui, ó, dia 10/9, então... eles falam que a gente tem até a quinta, mas que quinta que é essa? Que é a quinta até 5 horas da manhã, né? Então, quer dizer, você tem até a quarta. Não contem com a quarta para entregar, que vocês já sabem que o sistema é maravilhoso no último momento da entrega dos trabalhos. Então, quer dizer, hoje é segunda, nós temos hoje, terça e quarta. Então, se você ainda não fez, você está aqui perdido, é porque você ainda não fez. Primeiro, vamos esclarecer uma coisa. Por que você não tá achando esse trabalho pronto? Por que ninguém fala, putz grila, por que ninguém do grupo posta esse texto? Tá? Tem uns que ficam lá assim, ó, não, mas posta pra eu ver como é que tá o seu, pra eu poder ver como é que é pra fazer tal, mas por que as pessoas não estão postando? Por que você não tá achando esse material? Por isso aqui, ó. Isso aqui eu tô no site da Univesp, tá? Aí eu vou vir aqui, oh meu Deus. Tô no site aqui da Univesp, ó. Eu vou vir aqui em cursos. Cliquei em cursos. Beleza. Vou descer aqui. E vai aparecer isso aqui, ó. Normas Acadêmicas 2018. Clica aqui no Normas Acadêmicas. Vai ter um monte de coisa aqui no Normas Acadêmicas, inclusive essa norma 5 aqui, ó. Avaliação do rendimento escolar. Então, tem alguns pontos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais para baixo tem o 7, mas aí tem esses 5 aqui, ó. A semelhança de conteúdo de uma atividade acadêmica entregue por diferentes alunos para avaliação implica perda de nota a depender do grau de semelhança, conforme os parâmetros abaixo. Então, a nota vale de 0 a 10, certo? De 0 a 10 pontos. Se eles perceberem que tem até metade do trabalho igual, você perde 1 ponto. Aí você pode falar assim, mas e daí então, né? Eu posso fazer esse trabalho aqui metade igual e dou uma modificada em algumas coisas para ele ficar só mais ou menos igual e eu perco 1 ponto, eu vou tirar 9, beleza. Só que qual que é o problema? A pessoa vai lá, ela lê, o texto tá difícil pra caramba, tá? É um texto bem complicado, de 8 páginas, mais um vídeo de apoio, que é o mínimo que você tem que ler para ler e assistir aí esse vídeo para conseguir fazer esse relatório, para responder a pergunta, né, que ela está fazendo na semana 3. E aí você pode disponibilizar para alguém simplesmente comparar a sua atividade. E essa pessoa pode até realmente fazer uma comparação, mas alguém ali nos 45 do segundo tempo, na hora que o juiz vai apitar o negócio mesmo, sabe? Isso quer dizer que vai ser quarta-feira, lá para umas meia-noite, né? Que o cara já fala assim, não, vou entregar qualquer coisa que é melhor do que não entregar nada. Aí ele vai lá, copia a sua atividade inteirinha e manda. O que vai acontecer? 2 atividades 100% iguais. E aí o tutor pode simplesmente anular essa atividade. A sua ou a dele? As duas, porque as duas estão iguais. Então, de acordo com esse rendimento escolar, a pessoa, quando disponibiliza um material aí, ela está sujeita a isso. Tá? Então, essas atividades abertas, é muito complicado de compartilhar uma situação. E não adianta eu falar assim, então eu vou fazer uma atividade para mim, e vou modificar e vou fazer uma outra resposta para poder compartilhar com vocês. Não dá, porque 2 pessoas que compartilharem essa resposta igual, pronto, já anula de todo mundo, tá? Então, por isso que é uma atividade que tá difícil, tem que dar uma pensada mesmo, tem que dar uma viajada aí para conseguir responder. E, infelizmente, vocês vão ter pouco material aí disponível para dar uma comparada no que é pedido, tá? Então, primeiro ponto é esse aí. Por que você não tá achando material? Bom, agora que já foi dito o porquê que você não tá achando nada pronto, que você já viu que não vai ter jeito, você vai ter que ler o que tem que ler, vai ter que assistir o que tem que assistir, para poder tentar responder a pergunta aí, tá? Nós estamos aqui no AVA,
que mudou, agora não é AVA, né? É outro nome lá, Soul, sei lá. Mas eu tô aqui, ó, na matéria de engenharia, na matéria de engenharia de sociedade e cultura, aqui na semana 3, tá? O que você tem que ler e tem que assistir no mínimo para conseguir fazer esse exercício? Esse texto aqui, eu vi muita gente perguntando nos grupos, mas onde que tá o texto? Mas que texto? Tá? Então a pessoa nem entrou na semana ainda, ela já quer fazer o exercício. O texto base é esse aqui, ó, Cultura Popular, entre a tradição e a transformação, e essa videoaula aqui, que tá falando sobre tradição e a cultura popular e a cultura de elite, tá? Então, no mínimo, você vai ler esse texto e assistir esse vídeo para ter base para conseguir responder a pergunta que o tutor tá falando, tá pedindo. Claro que tem um texto base aqui, um outro texto de apoio, um vídeo de apoio, outro vídeo de apoio, que são complementares, tá? Mas eles não são, digamos que, essenciais para resolver o exercício. Então, se você tiver tempo, claro, leia todo o material, como o tutor aí sugere, leia, faça esse exercício de apoio aqui, que apesar de não valer nota, vai te ajudar a desenvolver um raciocínio legal. Mas se o que você quer é responder a atividade, você vem aqui para a atividade de avaliação. Beleza, eu já enviei minha atividade aqui, por isso que está aparecendo reenviar, tá? Não sei a nota que eu tirei, não sei se está certo, porque eu só vou ter essa resposta aí mais para frente, depois que eles corrigirem. Às vezes eles demoram aí até 3, 4 semanas, até um mês para poder responder. E não, mesmo que eles disponibilizem o gabarito, como é uma pergunta aberta e tem muita coisa que a pessoa pode abordar, pode estar colocando aí, é muito complicado de corrigir até com o gabarito, tá? Então, infelizmente, a gente tem que esperar eles corrigirem aí para ver o que eles pensam do nosso pensamento. Então, o que eles estão perguntando aqui, ó? Só tem uma pergunta para responder e a pergunta é essa aqui, ó, tá falando aqui com a danada da Viviane, ela recorre aqui ao Nestor, para destacar a importância da desconstrução popular e depois reconstruir esse conceito. Então, explique por que esse processo é cada vez mais necessário na atualidade. É essa pergunta que é para responder. Uma dúvida que eu vejo lá o pessoal muito perguntando aí nos grupos, no Face, no WhatsApp. Que tamanho que ficou sua resposta? Quantas folhas deu seu relatório? O meu relatório deu uma folha, tá? Deu uma folha seguindo os padrões da BNT. O que é os padrões da BNT? Eu estou usando fonte tamanho 12, o espaçamento entre as linhas de 1,5 e eu estou usando o Arial, que é a fonte lá que é para usar, ou o Time, né? No meu caso, estou usando Arial. Então, deu uma página, isso já com a pergunta, porque eu peguei essa pergunta aqui, ó, copiei ela, selecionei, dei um Ctrl+C, fui lá no Word, colei ela e embaixo eu respondi. Então, quer dizer, contudo, a pergunta mais a resposta deu uma folha. E mesmo assim, você tem que dar uma viajada bem louca para você conseguir encher uma folha. Então, eu acho que não fica preocupado em encher linguiça, não escrever 2, 3 folhas do negócio, que não tem necessidade. Bom, então você está muito perdido aí, não sabe nem por onde começar. Esse aqui é um resuminho que eu achei na internet relacionado à aula 3, tá? A aula 3 não, a aula da semana 3, né? E tem uma síntese aqui que eu acho que é um ponto de partida muito legal, ó. Dizer que este ou aquele grupo social possui mais ou menos cultura é em si um equívoco grotesco e preconceituoso. Tá? Então, assim, não existe uma cultura melhor, uma cultura pior, uma cultura de elite, uma cultura popular, existe cultura, tá? E aí tá concluindo aqui, ó, que talvez um grupo ou outro, ele tenha tido um conhecimento adquirido, tá? E isso não é cultura. Talvez a gente fale assim, essa cultura é melhor, mas não é que essa cultura é melhor. Talvez aquele povo, aquele grupo, ele tenha um grau de instrução maior, e aí em função disso, em função dessa instrução, a gente enxerga aquilo como uma cultura maior, uma cultura melhor, uma cultura mais desenvolvida, mas isso não é cultura, tá? O que a gente tem que entender é que existem diferentes culturas e que a gente tem que conhecer essas culturas, tem que respeitar e tem que entender que elas não são melhores ou piores, tá?
Tá falando aqui é uma frase muito legal. Cultura é vivência, é empírica, é vida, é experimentação. Então, vamos pensar. O que está se pedindo lá para responder no trabalho é por que é importante esse processo de desconstrução e reconstrução. Então, quer dizer, se eu tenho que estar construindo, tá sempre reconstruindo esse processo cultural, por quê? Porque ela está sempre em mudança, tá? Então, no meu ponto de vista aí, essa sociedade está sempre em mudança. Então, a gente, em primeiro lugar, não tem como medir isso aí, melhor ou pior, existem vários tipos de cultura, e a cultura muda de acordo com o contexto. Então, a gente precisa pensar que em determinada época, em determinada data, em determinado contexto histórico, aconteciam algumas coisas que mudavam a cultura, obrigatoriamente, era uma coisa imposta, não tinha-se o que fazer, tinha que se mudar, tinha que se inovar, tinha que se adaptar, tá? Tá vendo aqui falando que cultura é vivência? Então, é claro que a nossa realidade hoje, de tudo, de gênero, de cor, né, de feminismo, não é a mesma que era 50 anos atrás. Então, há essa atualização na nossa sociedade, e isso aí, por isso, essa cultura ela é desconstruída e é reconstruída, tá? Outra coisa que é legal a gente falar é sobre a cultura em massa, tá? O que acontece? A mídia, né? É tudo muito imposto para nós, deixou de ser aquele negócio individual, sabe? Tem uma parte aqui falando, quer ver? Ó, esse documento aqui eu também encontrei na internet. Eu acredito que seja um resumo da aula 3, né? Vamos dar o crédito aqui pro cara, ó, ele colocou aqui oh meu Deus, Gustavo Luiz, ó, Polo de Jaú, sábado de manhã, Sociedade e Cultura, ó, aula 3, ó, semana 3, então ele fez aqui um históricozinho de 7 semanas, só que eu achei perdido lá no Google, então eu acredito que foi um cara aí abençoado que fez um resumo aí, então vamos seguir, vamos acompanhar esse resumo aí, tá? Dá um pause na tela, dá uma lida aí, se vocês quiserem, pede que eu disponibilizo aí também na descrição do vídeo esse arquivo aqui para ser consultado. E eu acho muito legal alguns pontos que ele destacou aqui nesse resumo, que nem isso aqui, ó. Um país que é multicultural, ele só pode formar pessoas multiculturais. É óbvio, né? Não tem como ser diferente. E aí ele coloca aqui uma análise, uma explicação sobre isso, tá? Aqui tá falando da experimentação, então um povo, ele só pode criar essa cultura se for de forma realmente assim empírica, na forma do teste, na forma da vivência, né? E aí tem muitas coisas que estão relacionadas à cultura. Cultura não é só o que a gente gosta, cultura é o que faz parte, tá? Vamos pensar um pouco na mídia, um pouco nessa cultura de massa, né? A gente, feliz ou infelizmente, a gente é muito controlado por essa mídia. Então, tem aí um contexto por trás da gente que às vezes é mais forte do que o eu individual. O eu individual parece que não importa muito, é o grupo, tá? Então, isso também é cultura. Aqui tá falando também, ó, que a cultura é, antes de tudo, a identidade de um povo. Então, a cultura está relacionada à identidade. E quem que é o povo? Né? Então, ele fala aqui, ó, que o país ele é composto pelo povo e pelos demais, pelos governos, pelo que está ali no seu contexto. Então, quer dizer, se eu mudo o meu povo e eu mudo o meu contexto, eu mudo a minha cultura. Tá? Então, assim, isso é adaptado com o tempo, e por isso essa necessidade aí de eu ter que tá sempre reconstruindo. Então, eu destruo aquilo e construo aquilo. Então, é uma coisa que vai acontecendo através do tempo, por causa dos contextos, por causa da heterogeneidade, uma coisa assim. Que é isso aí que nós estamos falando, as diferenças desse grupo. Não existe cultura melhor, cultura pior, né? Fala um pouquinho aí
da cultura em massa, que é imposta, o que que é, porque isso aí é fácil de achar. Ah, o que que é cultura em massa? Você vai lá e procura. Ah, o que que é o país multicultural, tá? O que que é heterogeneidade? Vou escrever a palavra aí que tá difícil de sair. Então, procura por pontos e vai tentando montar. Isso eu acho que assim é mais fácil de você conseguir entender o que está acontecendo, o que está sendo pedido, escrever um texto que vai te dar uma nota maior do que copiar de algum lugar e colar, porque eu não sei como é que eles fazem a análise, mas se eles tiverem algum corretor que for comparativo, que compara um trabalho com outro, é muito fácil de detectar essa igualdade aí do negócio, tá? Então, espero que eu tenha ajudado em alguma coisa ou atrapalhado mais, né? Pode ser que eu tenha atrapalhado mais do que ajudado, porque como eu já disse, eu não sou professora, eu não sou dessa área, muito pelo contrário, história não é minha praia. Eu tive que ler bastante, li, procurei bastante material, vi vídeo complementar, fora os vídeos que a Univesp estava sugerindo, para conseguir fazer um texto aí mais ou menos, tá? Então, assim, faça isso também para você conseguir aí desenvolver um trabalho legal, porque eu acho que essa prova vai ser punk, hein? Eu acho que o tutor aí de Sociedade e Cultura pode pegar pesado aí na prova, colocar uma prova bem aberta e com aquelas respostas que você sai da prova, você lê o gabarito e mesmo assim você não sabe ainda se você acertou ou se errou, tá? Então, vou disponibilizar isso aqui, ó, aí na descrição do vídeo. Espero que o cara aí não se importe, né? Já que tá escrito aí o nome dele, a divulgação dele, eu não mudei nada. Eu acho que ruim é se eu recortasse isso aqui, né? Ó, colasse num outro documento do Word e disponibilizasse. Mas eu acredito que dando crédito pra pessoa aí não vamos ter problema nenhum. Então, vamos tentar fazer aí, gente, que tá difícil, só tem pouco tempo. Tchau e até o próximo vídeo.